Santo teu nome. Estaremos louvando o nome do Senhor por milagre. Sei que todos nós buscamos um milagre, seja na nossa área espiritual, seja na nossa área financeira, seja em qualquer área. Todos nós precisamos de um milagre. E nessa noite, se você abrir a sua voz, louvar o nome do Senhor, como foi Paulo e Silas, que adorou e exaltou o nome do Senhor depois de ser açoitado, depois da sua prisão atormentado, adorou o nome dele. E nós hoje estamos nesse conforto de adorar a Ele com esse instrumental, com esse círculo. Meu Deus, fala Jesus, fala Jesus.
Aleluia, meu irmão Pai. Adorado é o nome do Senhor, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco nesta noite, amém? Amém. Que Deus tenha ouvido os louvores que estão sendo entoados e creio que esta é a oportunidade que temos de passarmos essas horas adorando ao Senhor, glorificando, bendizendo o seu santo nome, porque, meus amados irmãos, para nós estarmos na casa de Deus já é uma grande vitória. Amém. Já estamos aqui com saúde, louvando ao Senhor, já podemos considerar uma grande vitória. E se assim consideramos uma grande vitória, provavelmente também estamos aqui reunidos para agradecer ao Senhor nosso Deus por esta grande vitória e estarmos louvando e bendizendo o seu santo nome. Eu quero agradecer já de antemão esta oportunidade em estar aqui com os amados irmãos, podendo ministrar a palavra do Senhor, nos alimentarmos junto com os irmãos nesta noite da palavra de Deus. Eu quero meditar no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10 e versículo de número 46. Marcos, capítulo de número 10, versículo 46. Os amados irmãos encontraram o texto? Diz-nos a palavra do Senhor assim: Depois foram para Jericó, e saindo eles de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E o chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Feche os seus olhos por um instante. Converse com Deus nesta noite. Já, Senhor, ensina-me a tua palavra. Estamos aqui reunidos, meu Pai, diante da tua presença. Este lugar, ele não é outro senão a casa de Deus. Lugar de oração, lugar, Senhor, de entrega, lugar de restauração. É o lugar da transformação, da regeneração. É o lugar do perdão, é o lugar do amor. É o lugar, Senhor, em que reunimos e choramos diante de Ti, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso é que estamos aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, repreenda, Senhor, todo empecilho, todo embaraço, todo impedimento, Senhor, que venha, Senhor, de encontro nesta noite, a mente deste irmão, desta irmã. Ajuda-nos a entender a Tua palavra e compreendê-la. Ajuda-nos, meu Deus, a nos alimentar nesta noite, desta porção, Senhor, que vem do céu. Ensina-nos, ó Deus, nesta noite, através do Teu Espírito Santo, e nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Podeis tomar a vossa assento, amada igreja. Quero repetir o versículo de número 50, que diz assim: E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Nós sabemos que há muitas
meditações, há muitas mensagens que nós vemos falar sobre a capa, não é? Muitas mensagens que falam sobre a capa desse cego de Jericó. Uns dizem ser a capa do pecado, e há tantas coisas que se intitula a respeito da capa desse cego que fora posto sobre os seus ombros. Mas nesta noite eu quero refletir com os irmãos sobre a vida desse cego de Jericó, e também fazer menção de mais algumas pessoas que tenho eu apontado na palavra do Senhor, quando estava meditando e buscando do Senhor uma mensagem para trazer à amada igreja nesta noite. O Senhor me deu mais alguns outros exemplos de pessoas que fizeram a diferença, de pessoas que acreditaram, de pessoas que confiaram, de pessoas que se entregaram sem reserva diante de um Deus Todo-Poderoso, crendo sem dúvida alguma de que o Senhor lhe daria forças para vencer, de que o Senhor lhe daria forças para prosseguir a sua caminhada e obter êxito e vitória diante do Senhor dos Exércitos. Aleluia. E diante disso, irmãos, eu quero intitular um tema que diz assim: Deus quer usar pessoas em todos os níveis da vida. Às vezes nós ficamos pensando, quem é que o Senhor vai usar? De que forma o Senhor vai usar? De que maneira o Senhor vai falar? Como manifestará o seu poder? Através de quem? Essa era a preocupação de Saul. Quem é o escolhido? Se alguém já está acompanhando aí a ministério que está passando sobre o rei Davi, você pode notar visivelmente que a preocupação dele era em saber quem foi chamado e escolhido e também ungido por Samuel para estar no trono. Essa é a preocupação que bate em muitas vidas. Mas uma coisa eu quero dizer nesta noite: Deus quer usar pessoas em todos os níveis da sua vida. Em todos os níveis. Para o Senhor usar uma pessoa, não há distinção de cor, não há distinção se é rico, se é pobre, se é grande, se é pequeno, se é criança, jovem, adolescente, o idoso ou o ancião. Para o Senhor, basta apenas uma oportunidade para que Ele possa usar alguém. E essa grande oportunidade tenho eu e tenho você diante do Senhor. Aproveite nesta noite a oportunidade que o Senhor vai te dar. Aprenda com o Espírito Santo de Deus, que é o nosso orientador, que é o nosso professor, que está aqui nesta noite para te ensinar e para te ensinar a compreender os mistérios do céu, as grandezas desse Deus Todo-Poderoso, que pega coisas, meus amados irmãos, pequenas para confundir coisas grandes, que pega aquilo que não é para confundir aquilo que é, que apanha um sábio na sua própria sabedoria, e muitos não compreendem a forma que esse Deus usa. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome. Estava aqui um cego de nascença, e naquela época, quando nascia uma pessoa, no momento em que iriam registrar essa pessoa, já se era perguntado se essa pessoa tinha alguma deficiência física, mental. E chega ali agora o pai desse cego de Jericó, Bartimeu, para registrar o seu filho. Ele pergunta se ele tem alguma deficiência. E o seu pai lhe diz, ele é cego. Então, nesse momento, era colocado ali o nome que o pai estava dando ao filho, e também uma identificação do lado, para que se emitisse um alvará, algo que pudesse lhe dar autoridade de, a partir dos 14 anos de idade, ir para a praça em Jerusalém, ou aonde quer que ele estivesse, para poder mendigar. Só que para isso ele precisava de uma autoridade. Para isso ele precisava de uma liberação do imperador romano da época. E ele recebeu
liberação, quando chegou-se nos seus 14 anos de idade, ele foi para a praça para mendigar. Colocaram sobre os seus ombros uma capa com a efígie do imperador César. E todas as pessoas que passavam por ele e olhavam ele com aquela capa, diziam assim: realmente essa pessoa tem autorização de César para estar mendigando. E aquilo era uma autoridade sobre as pessoas que tinham uma deficiência física. E meus amados irmãos, se um soldado romano chegasse ali e quisesse remover do lugar aquela pessoa que tinha capa ou sinal de deficiência física, ele poderia ser preso, porque ninguém poderia mexer com aquela pessoa que estava autorizada pelo imperador a pedir esmola. Mas sabemos que, lendo a história ainda, vemos que esse cego, tendo a liberação de mendigar em Jerusalém, ele procura avançar um pouquinho mais. E foi em um caminho que dava entre Jerusalém e Jericó, aonde costumamos chamar de o caminho do mercado negro, aonde os cambistas passavam por esse caminho, e quem sabe aquele cego havia deduzido entre si, pensava consigo mesmo: se eu estiver nesse caminho, eu vou ganhar muitas esmolas. E ele foi e ficou à beira desse caminho, pedindo esmola o dia todo. Aí de repente, ele ouviu que por ali estava passando uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré. E ele não se conteu e começou a gritar, e a gritar, e a gritar, dizendo: Filho de Davi, tem de misericórdia de mim! Filho de Davi, tem de misericórdia de mim! A Bíblia Sagrada diz que ele começou a clamar. E tinha uma coisa que não podia fazer, tendo a autoridade do imperador César. Para mendigar era gritar por outra pessoa. Era buscar socorro em outra pessoa. Era buscar outra autoridade que não fosse a autoridade do imperador. Eu acredito que nesse momento, queridos irmãos, em que esse cego estava gritando, não faltou pessoas em sua volta para dizer: olha, vamos correndo lá entregá-lo para César, porque ele está desobedecendo uma ordem. Ele está com uma capa de autoridade sobre os seus ombros e uma efígie do imperador César. Ele recebeu a autoridade. A sua família ficou livre de pagar impostos. Ele ficou livre de pagar impostos. Mas agora está buscando e clamando por uma outra pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré, que cura os enfermos. Glória a Deus. Louvado é teu nome, Jesus. Eu acredito que não faltou oportunidade para as pessoas entregá-lo. Mas ele também não pensou muito em gritar. E meus amados, o texto diz que ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhe: o que queres que te faça? Tem muitas pessoas que pensam assim: mas por que Jesus faz essas perguntas? Se Jesus sabia a deficiência daquele cego, se Jesus tinha conhecimento, por que Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Sabe por que Jesus estava perguntando para o cego: o que você quer que eu te faça? Para ver se realmente a decisão dele era ser curado ou continuar com a autoridade do imperador César nos seus ombros, mendigando na praça de Jerusalém. Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? E ele disse: eu quero ver. Aleluia. Olha teu nome, Jesus. Como se, em outras palavras, Jesus dissesse: você tem certeza do que você está querendo? Quem sabe alguém poderia interrogá-lo dizendo assim: olha, se você voltar a enxergar, você pode estar arriscando a sua vida, porque o imperador pode pensar que você e a sua família estavam enganando ele, dizendo que era cego e realmente você não era cego. Pense bem, o imperador vai cobrar os impostos atrasados de você e da sua família. Ele não estava
estava preocupado, ele disse, Senhor, eu quero ter vista. Aleluia. Glória a teu nome. Aleluia. Eu acredito que no coração dele estava assim, eu quero ver. Aleluia. Mas eu não quero ver o sol, não quero ver a lua, não quero ver as estrelas, não quero ver quanto ganhei de esmola nesta tarde, mas eu quero ver o Senhor da glória que está na minha frente. Eu quero ver aquele que por onde passa cura, ressuscita, transforma, opera milagres e maravilhas. Os meus olhos querem ver o Senhor da glória. Glória a teu nome, Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse tipo de pessoa que Deus está procurando, independente do nível que ela esteja. Ele estava debilitado, certo? Mas agora ouve falar de Jesus. Já conhecia sobre a fama de Jesus. Que por onde passava os milagres aconteciam. Ele não se demorou e foi ao encontro de Jesus. A Bíblia diz que lançando de si a sua capa, foi ter com Jesus. Se despiu da autoridade do imperador. Não quis mais saber da oportunidade que lhe foi dada e foi em direção a Jesus. E Jesus o curou. Aleluia. Jesus falando disso, que queres que te faça? O que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Oh, aleluia. Aleluia. Se tem uma coisa mais importante no milagre, na cura, não é a cura em si, o milagre em si, mas é o que vem depois do milagre, o que vem depois da cura, que é seguir a Jesus pelo caminho, que é, aleluia, reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Por quê? Porque Ele deu vista ao cego. Por quê? Porque Ele manifestou o seu poder na vida daquele cego. Glória a teu nome, Jesus. Oh, bendito é o nome do Senhor. Meus amados irmãos, ele tinha alguns benefícios, por ser certo, não iria pagar imposto, estava isento de muitas coisas, mas ele não se contentou com isso. Ele disse, eu quero enxergar, eu quero ver, eu quero ser curado, eu quero ser transformado. Louvado, exaltado é teu nome. Oh, aleluia, eu fico imaginando depois pelo caminho esse cego seguindo a Jesus, sem precisar falar uma sequer palavra, porque muitas pessoas haviam se encontrado com ele na praça de Jerusalém, quando estava com a capa em seus ombros pedindo esmola, e agora está seguindo Jesus pelo caminho, e detalhe, não é mais cego, ele está enxergando, ele está vendo, porque teve um encontro com Jesus Cristo de Nazaré. Quem tem um encontro com Jesus Cristo de Nazaré, nunca mais volta para trás, nunca mais desvia do caminho. Oh, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz assim, se você estiver andando pelo caminho e se desviares para a esquerda ou para a direita, ouvirás uma voz por detrás de ti dizendo, entrai no caminho, continue no caminho, permaneça no caminho, porque quem vai até o fim tem vitória, quem vai até o fim descansa, quem vai até o fim verá os portões da Nova Jerusalém se abrindo, aleluia, o Senhor da glória, louvado seja o nome do Senhor, os anjos cantando, aleluia, santo, santo é o Senhor da glória. Agora uma coisa eu quero dizer nesta noite, você nunca vai atrair algo para a sua vida que você tenha preconceito. Tem pessoas dizendo assim, não, o dinheiro é maldito, o dinheiro é amaldiçoado. Meus pais sempre falam isso, o dinheiro é amaldiçoado, falam, então manda para cá que eu vou abençoar esse dinheiro. Aleluia, glória a Deus. Se está amaldiçoado na mão de vocês, a minha vai ser abençoada. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Que é a raiz de toda a confusão. É amar o dinheiro. Meus amados, se a gente tiver preconceito de alguma coisa, jamais vamos atrair para nós. Você vê muitas pessoas dizendo que o dinheiro é amaldiçoado e ele está lá, não consegue ir para frente, não consegue desenvolver nada,
Tudo que põe a mão está quebrando, não está prosperando, porque ele está dizendo que o dinheiro é amaldiçoado. Às vezes as pessoas dizem assim, eu quero ser uma bênção nas mãos do Senhor, eu quero ser usado por Deus, mas tem um certo preconceito. Ela diz assim, mas eu não quero estar pulando que nem aquele irmão maluco. Meu Deus. Mas eu não quero estar levantando a mão para cima, não quero estar sacudindo, eu quero ficar quietinho no meu lugar. Mas eu quero ser usado por Deus. Aí você tem um certo preconceito, e como você vai atrair algo da parte do Senhor para a sua vida? Como é que você vai atrair alguma coisa? Às vezes nós queremos atrair almas, queremos ver salvação de vida, pessoas se render aos pés do Senhor, mas se nós tivermos preconceito de algumas pessoas pela cor, pelo que ela faz, nós jamais vamos atrair essa pessoa para que possamos anunciar o Evangelho da salvação. Outra coisa que eu quero dizer esta noite, que você só será bom em algo se você tiver muito conhecimento. Você só será bom em alguma coisa a partir do momento que você se preocupa em obter muito conhecimento. Às vezes uma pessoa quer ser bom em informática, vai ter que estudar, vai ter que buscar conhecimento para ver como a máquina funciona, quais são as peças que compõem essa máquina. Às vezes o músico, a pessoa que está ingressando por esse caminho da música, precisa conhecer muito bem o instrumento que está tocando, precisa conhecer muito bem de partitura, precisa conhecer muitas outras coisas para que possa desenvolver melhor o seu trabalho. Por isso, se você só pode ser bom em algo se você tiver muito conhecimento. Eu estou com um propósito esse ano, meus amados irmãos, de ler. Todo ano a gente tem um propósito dentro do Senhor. E meu propósito esse ano é de poder pelo menos ler 7 vezes a Bíblia em um ano. O meu propósito era 13 vezes. Mas como eu já perdi um mês esse ano, então pelo menos 7 vezes eu quero ver se consigo ler toda a Bíblia essa data. Porque se eu quero ser bom em alguma coisa, eu preciso ter conhecimento. Eu preciso ter esse conhecimento. Eu preciso buscar. Eu preciso me alimentar. Eu preciso me dedicar. A palavra do Senhor diz que o teu dom, que o teu talento é ensinar, dedique-se a ensinar. Louvado é teu nome, Jesus. Santo é o Senhor, Pai. Aleluia. Quem sabe esse servo disse assim, olha, eu vou mostrar para esse povo que eu posso ser muito melhor. Eles estão me vendo como um deficiente. Eles estão me vendo como uma pessoa debilitada. Estão me vendo como um coitado. Estão me vendo alienado da sociedade. Mas agora eles vão ver a diferença na minha vida. Muitas pessoas tiveram que confessar, aleluia, a respeito do milagre que Jesus Cristo fez na vida do cego de Jericó. Só que, meus amados irmãos, uma coisa eu quero dizer nesta noite, que nem sempre as coisas vão acontecer em um primeiro momento. Tem coisas que podem acontecer de imediato na nossa vida, mas nem sempre muitas coisas vão acontecer no primeiro momento. Eu vejo aqui em Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 22 a seguir, que Jesus vai curar um outro cego antes do cego Bartimeu. E quando Jesus chega lá e faz outro, gosta no olho daquele cego e diz para ele, agora você vai se lavar. E quando ele lavou os seus olhos, Jesus perguntou, o que é que você está enxergando? Ele abriu os olhos assim e disse, eu estou vendo árvores andando. Não, espera um pouco, alguma coisa está errada. Árvore não anda. Não, mas eu estou vendo árvores andando. Não, você não está bom. Você ainda não está curado. Vamos mais um pouquinho para frente. Daqui a pouco Jesus pergunta, agora abre os olhos de novo e me diga o que você está vendo. Aí ele disse que ele estava vendo pessoas andando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
o milagre aconteceu. Não foi de primeira instância, não foi de primeiro momento, mas o milagre aconteceu. Aleluia. Glória a Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Por que não olhamos também outro exemplo na Bíblia Sagrada? Em Gênesis, capítulo 37, onde se fala de José. O sonho de José despertou ciúme em seus irmãos. José, certa vez, teve um sonho e disse: olha, eu sonhei com alguns molhos, rodeados em volta de um outro molho, e se inclinavam para ele. Depois, ele disse: tive mais um sonho, uma visão, e vi o sol, a lua e 11 estrelas que se inclinavam para mim. E o seu pai, a sua mãe e seus irmãos disseram: você está dizendo que nós, a sua família, vamos nos inclinar para você? O seu pai, diz a Bíblia, que guardou esse mistério para si, mas os seus irmãos despertaram um grande ciúme a partir daquele momento em que José conta o sonho que estava tendo. José despertou ciúme nos seus irmãos. José foi pego, foi vendido como escravo para os ismaelitas, que ao chegar no Egito venderam para Potifar, o qual o colocou para cuidar da sua casa. Mas no momento em que ele foi tentado pela esposa de Potifar, a Bíblia diz que José saiu correndo, disparado, para que não houvesse alguma coisa, para que não desse brecha, para aquela ocasião, para que não caísse em pecado. Diz a Bíblia que ele deu no pé. Saiu correndo. Só que não ficou por isso. A mulher tem um amigo meu que diz assim, do Potifar. A mulher do Potifar, porque essa mulher era muito safada, foi lá e falou assim: olha, sabe o José? O José é danadinho. Ele entrou aqui, me abraçou, me agarrou, e aí sabe o que aconteceu? Vai José preso para masmorra. Aí você pode dizer assim: mas como Deus quer usar pessoas em todos os níveis da vida? A palavra é simples. A resposta é simples. A resposta é a mesma que Samuel deu para Saul, quando foi anunciar a Saul que Deus havia o rejeitado. E ele disse: obedecer é melhor do que sacrificar. E José não desobedeceu o Senhor. Ele creu, ele acreditou, ele confiou que Deus estava com ele. Mesmo que a sua família tinha deixado. Mesmo que ele agora estava sendo acusado de uma coisa que ele não fez. Mesmo agora que ele estava preso. Ainda Deus o usa na prisão para interpretar sonhos. Depois uma pessoa sai de lá e faz uma promessa e diz assim: quando eu chegar diante do rei, eu vou mandar te chamar. Vou avisar o rei que você é uma pessoa que interpreta sonhos. Mas ele esqueceu da promessa, esqueceu de José, e os anos se passaram. Mas um dia, o rei teve um sonho que lhe perturbou o coração, e não tinha ninguém ali que pudesse dar a interpretação. Então, aquela pessoa que havia sido solta, no instante em que se esqueceu de José, agora vem à memória, se lembra de José, e diz: há uma pessoa que está presa ao rei, que pode dar a interpretação do sonho. E mandaram chamar José até a presença do rei. Quando José chega diante da presença do rei, o rei conta o sonho que havia tido, com as vacas magras, vacas gordas, espigas que estavam ruins e espigas que estavam boas, e daqui a pouco, quando José dá a interpretação do sonho, o que é que acontece? A bênção vem como uma cachoeira sobre a vida de José, e ali ele começa a dizer: a partir de agora, José, você vai ser também governador na terra do Egito. Aleluia. Porque se tem uma pessoa melhor para administrar esse negócio, é você. Louvado é teu nome, aleluia. Deus honrou a obediência de José. Deus honrou, mesmo ele sendo vendido,
mesmo indo como escravo para o Egito, mesmo sendo acusado pela mulher de Potifar. Meus amados, diz, porém, capítulo 2, se não me engano, versículo 39, que Deus, capítulo 39, versículo 2, diz assim, que Deus estava com José. Em tudo, José foi próximo. Se Deus está com alguém, não tem por que as coisas vão errado, irmão. Se Deus está com você, não tem por que você ficar indagando o Senhor, por que disso, por que daquilo, por que, Senhor, que as coisas estão demorando a acontecer na minha vida? Porque Deus está te dando experiência, meu amado. Porque Deus está te provando. Porque Deus quer que você tenha muito conhecimento. Porque Deus quer que você venha ser bom naquilo que você pode fazer. Porque Deus quer você prosperar. Deus quer você ser abençoado, sim. Deus não quer ver você amargurado, cabisbaixo, entristecido. Deus não quer ver você sendo humilhado pelos outros, não. Deus quer te abençoar, sim. Mas para isso há um processo para que Bartimeu pudesse ser reconhecido ali em Jerusalém. Aleluia! O cego que fora curado por Jesus Cristo de Nazaré, ele primeiro teve que nascer cego para ter um encontro com o Senhor Jesus. José, para ser governador do Egito, ele precisou, aleluia, ser jogado ali em uma cova, depois tirado dessa cova, vendido, levado como escravo, para poder depois ser governador do Egito. Eu fico pensando o que aconteceu depois. Uma tão grande fome, e aí a família tem que recorrer a quem? Mas você sabe que Deus usa as pessoas em diversos níveis da vida. José estava num nível da sua vida muito complicado. Se fosse uma outra pessoa, podia agora, quando houve fome na terra, seus irmãos foram buscar comida no Egito, José dizia assim, estão lembrados de mim? Vocês me conhecem? Olha para mim. Vê se vocês me conhecem. Eles iam dizer, olha, não estamos te conhecendo, não estamos conseguindo te conhecer. Não, você não está me conhecendo, não. Está lembrado daquela pessoa que era o sonhador? Está lembrado daquele que foi jogado numa cova? Está lembrado daquele que foi vendido pelos ismaelitas? Você está lembrado? Aí eles iam lembrar do seu irmão José. Só que José não fez nada disso, meus irmãos. Porque José não estava olhando do âmbito terreno, mas sim do âmbito espiritual, estava tendo a visão que Deus estava tendo da necessidade de sua família e de toda a terra que estava passando fome naquele instante. E Deus, José reconheceu que ele estava ali não pelos seus méritos, que ele estava ali porque Deus quis que ele estivesse ali, porque Deus colocou ele ali, porque Deus levou ele para o Egito, porque Deus colocou ele como governador no Egito. Ele reconheceu que fora Deus que dera a ele aquela vitória, e por isso abençoou também toda a sua família. Louvado é teu nome, Senhor. Aleluia. Segundo Reis, capítulo 5, eu me lembro de uma menina, onde a Bíblia Sagrada vai dizer assim, saíram tropas da Síria de Israel, levando consigo uma menina escrava para a casa de Naamã, o general, o homem de alta cúpula do seu rei, um grande homem, que livrou a Síria de grandes batalhas. Agora estava com lepra, e o leproso tinha que ficar em um local isolado, porque era considerado como imundo para a sociedade. Agora aquele homem que era tudo, acabou não sendo mais nada, porque estava leproso. E aquela menina que foi tirada, que a Bíblia não relata o seu nome, é uma menina anônima, que foi levada como escrava para longe da sua pátria, que foi levada para a casa ali de Naamã, anunciou a sua serva, em uma ocasião em que ela escutou dizendo, o que vamos fazer? A mãe está leproso. E essa menina disse, minha senhora, se
significado dessa lepra. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Interessante. Pai, exaltado o Senhor. Uma menina que faz história, que faz com que toda a Síria reconheça que há um Deus todo-poderoso em Israel. Através do testemunho de Naamã, que fora curada da lepra, quando mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. Uma menina que a Bíblia não relata o seu nome. Às vezes alguém pode não lembrar o seu nome. Às vezes alguém pode não te reconhecer. Mas o Senhor te conhece. A Bíblia diz que Ele te chama pelo teu nome. Ele diz, tu és meu, eu te comprei, eu te gerei. Tu és meu, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Embora você não tenha reconhecimento humano, reconhecimento terreno, embora você seja um anônimo, mas você não é anônimo para o Senhor Deus, porque Ele está vendo, Ele está te contemplando, Ele está te cuidando, Ele está te guiando, Ele está te orientando. Louvado é teu nome. Naamã chega na Síria curado da lepra e começa a anunciar um Deus poderoso de Israel que o curou, que o livrou daquela lepra. Eu quero acreditar, a Bíblia não fala, mas eu quero crer que alguém deveria ter perguntado para ele como é que você ficou sabendo desse Deus de Israel. E ele disse, uma menina que veio escrava de lá. E está servindo a minha esposa. Quando ouviu a desesperada, anunciou que a profeta é Israel. Aleluia! Como é bom obedecer a Deus, como é bom Deus nos usar para que as pessoas reconheçam que há profeta nessa casa. Para que as pessoas reconheçam que há homem de Deus neste lugar. Que há alguém neste lugar que quando levanta as suas mãos para o céu, um milagre acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais que alguém não reconheça, mas o Senhor está reconhecendo o seu chamado, o meu chamado, o nosso chamado. Nós somos filhos de Deus, chamados para uma tão grande obra nesta terra, em que o mundo não entende, mas eu e você entendemos o chamado desse Deus poderoso. Aleluia. Santo é o Senhor, Pai. Aleluia. Sabemos que Deus nunca dará algo a alguém que não possa gerenciar. Você quer receber algo de Deus nesta noite, vai se preparando. Se você quer ser uma pessoa, um bom pregador, vai lendo a Bíblia. O primeiro passo é ler a Bíblia. Coma, se alimente da palavra de Deus. Seja bom. Porque Deus não vai colocar algo na mão de alguém que saiba gerenciar aquilo que o Senhor vai colocar. Porque nem o pai é louco de colocar uma faca na mão do filho, sabendo que o filho não vai saber como usar essa faca. Portanto, busque o Senhor. Procure entender, aleluia, o que o Senhor quer de você, para que você seja uma bênção. Porque eu quero dizer uma coisa nessa noite. Não existe nada difícil. O que existe são pessoas que não têm propósito. Não tem nada difícil, nada difícil. Tem pessoas que estão reclamando, porque eu não consigo fazer uma faculdade, porque meu pai não tem dinheiro, porque a coisa está feia, porque isso, porque aquilo outro. Isso aí só depende de atitude. A pessoa que tem atitude corre atrás dos seus sonhos. Aleluia. A pessoa que tem um objetivo por escrito na sua vida, que colocou aquilo como alvo, ele vai correr de atrás e ele vai alcançar. Pode ter certeza disso. Tem pessoas que podem fazer muito mais, mas não querem fazer. Não tem nada difícil nesse mundo. O que tem é pessoas que não querem fazer. O que tem é pessoas que não querem correr de atrás. Eu escuto às vezes muitas pessoas, até inclusive, teve um caso na empresa, um amigo meu que queria ser mandado embora e conseguiu ser mandado embora. Só que quando ele estava querendo ser mandado embora, eu perguntei para ele assim, mas escuta, você tem um outro emprego em vista?
Aí ele disse assim, não tem. Eu disse, mas tu vai fazer o quê? Está querendo ser mandado embora, rapaz, tu não tem outro emprego, o que você vai fazer? Ah, não sei, Deus proverá. Deus proverá. Aí depois o abençoado pega, dobra o joelho no quadro e fica, Deus, cadê o Senhor? O Senhor não está fazendo nada por mim, meu Deus. Mas como que vai fazer para uma pessoa que é desobediente? Como que Deus vai fazer alguma coisa para alguém que não quer obedecer a sua palavra? Que não quer ser obediente? Samuel disse, olha, Saul, obedecer ao Senhor é melhor do que sacrifícios. Obedecer ao Senhor é melhor do que holocaustos. Obedecer ao Senhor é mais importante da vida. Obediência ao Senhor. Tem tantas dificuldades que as pessoas estão passando, mas eu quero dizer uma coisa, Deus te levará a um lugar de honra, como levou José. Aleluia. Deus, Ele quer te levar a um lugar de honra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quantos creem que Deus pode te levar a um lugar de honra? Olha esse irmão da direita e diga assim, Deus vai te levar a um lugar de honra. Diga isso para o seu irmão. Para o irmão da esquerda também não ficar constrangido, diga para ele assim, Deus te levará a um lugar de honra. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele quer nos levar a um lugar de honra. Agora, meus amados, eu vejo também Deus usando Davi, pequeno, desprezado também pelos seus irmãos, mas eu vejo Saúl desobedecendo a Deus. E Samuel trazendo uma mensagem da parte de Deus, no capítulo 15, verso 23 de 1 Samuel. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou, para que não sejas mais rei sobre Israel. Saúl foi removido por Deus do seu trono. Saúl foi removido por Deus do seu trono. Irmãos, por isso que em algumas vezes eu digo que melhor é procurar não pecar. Se pecar, haverá uma restauração, mas a consequência vai vir. Deus perdoa, mas há uma consequência no pecado. Portanto, melhor não pecar. Saúl pecou, desobedeceu a Deus. Deus, ó, não conta mais com Saúl. Agora Deus escolhe uma outra pessoa. Escolhe a Davi. Agora eu digo para você, Davi foi promovido quando matou o leão? Sim ou não? Davi foi promovido quando matou o urso? Sim ou não? Mas ele foi promovido e reconhecido quando matou o gigante. É com esse que você está lutando? É com esse que você está lutando? É com esse que a luta está travada, esse gigante? Creia que o Senhor Deus pode colocá-lo por terra nesta noite mesmo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado é teu nome. Todo Israel se encurvou, todo Israel recuou, todo Israel estremeceu, todo Israel ficou com medo e se acovardou. Mas quando Davi chegou e olhou para o gigante, viu-o afrontando o exército Deus vivo, ele disse: o que esse circunciso filisteu está dizendo? Ele falou ali de circuncisão, ou seja, Davi foi circuncidado e ali ele fez uma aliança com Deus e ele estava dizendo: o que esse circunciso filisteu está pensando, afrontando o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, eu vou lutar com esse gigante e vou matá-lo. Aleluia! Louvado é teu nome. Aí o irmão dele olha e diz assim: você está louco? Primeiro deixa eu te fazer uma pergunta: com quem você deixou as suas ovelhas? Aquelas que você cuida lá no campo? Com quem você deixou? Ele diz: não se preocupe, porque elas estão sendo bem cuidadas. Tem alguém que está cuidando delas. Davi era precavido. Quem sabe alguém olhou assim e disse assim: meu Deus,
Esse menino não sabe o que está falando. Imagina, irmão, um exército todo. A Bíblia diz que a Bíblia diz que Saul, um rei, que sobressaía os demais soldados, que também era guerreiro, que tinha uma armadura muito forte. Ele disse, eu não vou lá. Eu não vou. Agora nós precisamos achar quem é que vai. E estava lá todo preocupado em achar alguém que pudesse derrotar o gigante Golias. E aí, quem sabe alguém dizendo assim, olha, tem um menino aí que está dizendo que vai derrotar o gigante. Tem um menino aí que é meio louco da cabeça, que chegou agora aqui no arraial, escutou o filisteu afrontando o exército de Deus e está dizendo que vai matar ele. Será que levamos esse menino até Saul? Deixamos ele enlouquecer por aqui mesmo, para que não ocorra de ele ser morto lá, quando for enfrentar o gigante Golias. E alguém disse, vamos levá-lo para Saul e vamos ver o que o rei tem a dizer. Pegaram e levaram até Saul. E quem sabe Saul, já sabendo a notícia, não sei, a Bíblia não fala, mas quero crer eu. E quem sabe Saul olhou e disse assim, olha, estão dizendo por aí que você é louco. Porque você disse que quer matar o gigante. É interessante que o irmão de Davi, preocupado em saber com quem Davi tinha deixado as ovelhas dele, e Davi perguntando para o seu irmão se estava tudo sob controle dos gigantes, porque eles não queriam fazer nada. Quem estava controlando tudo era o gigante. Até o exército inimigo estava lá, despreocupado, dizendo, olha, Golias vai despedaçar o homem que for escolhido para lutar com ele. E nós vamos tomá-los como escravos para sempre. Meus amados, tem pessoa que não sabe com Deus que está se envolvendo. Não sabe? A Bíblia diz que dura coisa é cair nas mãos desse Deus. E o que aconteceu? Davi foi. Derrubou o gigante, cortou a cabeça dele com a espada do gigante e foi vitorioso. As pessoas olhavam o menino e não acreditavam no tombo do gigante. Olhavam para o menino e não acreditavam no tombo do gigante. Aleluia, mas esse gigante vai cair por terra. Embora as pessoas não acreditem no tombo desse gigante, mas ele vai cair por terra, porque você foi ungido e chamado pelo Senhor. Não se acovarde, não recue, continue lutando, irmão. Continue lutando, minha irmã, porque o Senhor conta contigo. O Senhor conta com cada um de nós aqui. Não vamos nos acovardar. A Bíblia diz o que vier à mão, não se recuse a fazer, faça para o Senhor. Eu quero ler um versículo aqui para concluir. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Esther, capítulo de número 4 e o versículo de número 14, que diz assim: porque se de todos se calares neste tempo, socorro e livramento da outra parte virá para os judeus, mas tu e a tua casa e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como esse chegaste a este reino, Esther. Mardoqueu dizendo isso para a rainha Esther. Agora é o momento, Esther, que você não pode se calar. Este Amã está querendo ver o nosso fim. Está querendo acabar com todos os judeus. Está querendo acabar com a minha vida e ele está querendo acabar com a tua vida também, porque você é judia. Mas se você se calar, socorro de outra parte virá. Tem pessoas que pensam assim: se eu não fizer tal coisa, não vai ter alguém que faça. Tem sim, porque ninguém é insubstituível. Se nós não fizermos, socorro de outra parte virá. Porque Deus quer usar pessoas em todos os níveis da vida. Não vamos julgar as pessoas pela aparência. Não vamos julgar as pessoas pelas atitudes, pela estatura. Samuel pensou: está diante de mim aquele que vai ser ungido a rei. Os filhos de Jessé será um deles. E quando foi passando de um a um, chegou no último, ele disse: Jessé, acabou o teu filho.
rei, mas não vai olhar para a aparência nem para a estatura. Porque você vê somente a aparência, mas eu que sou Deus, vejo o coração. E Jezabel diz, olha, tem mais um, mas ele está lá no campo, lá, acho que aquele lá não, aquele pequenininho demais, aquele lá é franzino, aquele lá não pode fazer nada. Não, então chama ele. Quando ele chegou diante de Samuel, o Senhor Deus olhou e disse, é este o meu escolhido. Aleluia. 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 Às vezes tem pessoas que estão armadas dos pés à cabeça e acham que é todo poderoso. Mas às vezes Deus usa alguém que às vezes até está desarmado para fazer alguma coisa para ele. Deus, Ele quer usar-nos. Deus, Ele conta conosco. A rainha Esther foi advertida e ela não perdeu a oportunidade. Ela denunciou o que Amã estava tentando fazer com Mardoqueu. Ela contou ao rei. E quando o rei, diz a Bíblia que foi dormir, não conseguiu-se dormir, perturbou-se o seu coração e trouxeram diante dele o livro em que estava escrito: há um dia em que tentaram tirar a vida do rei, mas foram impedidos por Mardoqueu, que ficava na porta do palácio. E ele disse: fizeram alguma coisa esse Mardoqueu? Deram-lhe a ele alguma recompensa? Não, não foi feito nada. Então traga ele na minha presença. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Colocou o rei seu anel no seu dedo. Colocou no melhor cavalo que tinha. E colocou a mão para puxar o cavalo pela praça, e gritando: está aqui neste cavalo o homem de cuja presença o rei se agrada. Será que não havia humilhação melhor ou maior do que essa naquela época? Um homem ali, a título de príncipe, agora chamando o seu considerado, o seu pior inimigo, agora ele está dizendo: olha, está aqui em cima o homem de cuja presença o rei se agrada. Meus amados, não se acovarde. Deus, Ele conta com você. Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer fazer muitas coisas em prol da nossa vida. Ele quer fazer muitas coisas em prol da igreja. Ele quer fazer muitas coisas em prol da família, na área financeira, na área material, na área conjugal, espiritual, na área mental. Deus quer fazer muitas coisas, mas o que Ele precisa é oportunidade. Deus está procurando pessoas que Ele pode contar com elas. Deus está procurando alguém que Ele possa usar. Deus está procurando alguém que Ele possa usar. Aleluia. Ele, em uma certa ocasião, disse: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele não disse: fulano vai, ciclano vai. Ele disse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé, igreja amada do Senhor. Olha para o seu irmão e diga assim: você entendeu?